Bom dia. Parabéns especial aí a todos os pais. Deus abençoe. E hoje, dando sequência à nossa série Gente como a Gente, de maneira propositada, nós escolhemos aquele personagem que é chamado de o pai da fé. Que baita personagem, né? Emblemático. Uma das figuras mais conhecidas na Bíblia. De quem eu estou falando? Abraão. Projeta para a gente aí. E Abraão, ele é o pai, chamado de o pai da fé, e também ele é aquele chamado de amigo do pai. Então não poderia ter figura melhor para esse Dia dos Pais, né? Que tem a ensinar muito, não só para pais, mas para todo aquele que teme ao Senhor, para todo aquele que confessa o nome de Jesus. E, obviamente, não daria para nós tratarmos da vida de Abraão aqui num domingo em 40 minutos, 45, tá bom? Seria muita pretensão minha, não é verdade? Teria que ter uma série, e olhe lá ainda, né? Só sobre Abraão. Mas eu quero pegar um detalhe da sua vida e aprender com a fé desse homem, que é chamado pai da fé. Só para tentar entender um pouco do contexto da vida dele, né? Não existe um personagem, depois de Jesus Cristo, mais importante na Bíblia do que a figura de Abraão. Abraão é a base histórica de pelo menos 3 religiões no mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ele é admirado pelos islâmicos porque ele é o pai de Ismael. E de Ismael vem a descendência, né, dos árabes. Ele é venerado pelos judeus porque ele também é o pai, a origem histórica da nação de Israel, que começa lá em Gênesis 12 com o seu chamado. E também, obviamente, em consequência do seu chamado, a tríplice promessa feita a ele. Ele também é um dos personagens mais importantes para nós, os cristãos. Porque através da aliança da graça que Deus faz com ele, que por meio do seu descendente, que seria Jesus Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só para você entender isso aí, abre sua Bíblia lá em Gálatas, vamos até lá e ver esses versículos. Gálatas capítulo 3. Porque Abraão também é muito importante para nós. Por meio da promessa da sua descendência, nós, em Cristo, né, todas as famílias da terra, a minha, a sua, eu e você, estamos aqui hoje por conta disso, por causa dessa bênção que nos alcançou em Cristo, descendente de Abraão, e da promessa feita a Abraão. Capítulo 3, começando no verso 6, assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora pulando ali para o verso 28 e 29. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo. Então, sois descendência de quem? De quem? De Abraão e herdeiros conforme a promessa. É um baita privilégio. Você que crê em Jesus está aqui hoje nessa situação porque Deus decidiu, no seu plano, no seu propósito, fazê-lo herdeiro dessa promessa que começou lá com esse homem, com esse patriarca chamado Abraão. Ele é da descendência de Sem, não nasceu, né, temente a Deus. Ele era um pagão. Gênesis 11 relata isso. Ele era um homem pagão que morava na cidade de Ur, dos caldeus. Então, aos 75 anos, é bom entender isso, é que Deus faz o seu chamado para ele, se revela e propõe para ele aí, abençoa ele com essa tríplice promessa: um grande nome, uma grande descendência e uma terra. E a partir de Gênesis 12, então, ele parte
em obediência a Deus. E podemos dividir a vida de Abraão, então, em 3 partes, assim, é uma proposta, né, de divisão básica aí da vida dele. Essa primeira parte que vai do chamado dele, de 75 anos, até os 100 anos, os primeiros 25 anos, onde nasce Isaac. Então, nesse período, é o período onde tem o chamado dele e o cumprimento dessa promessa que Deus fez na sua vida, com o nascimento daquele que seria o filho da promessa. Até os 125 anos, a segunda parte, mais 25 anos aí, então vai do nascimento de Isaac até esse momento, que é o texto que nós vamos selecionar hoje, no Monte Moriá, onde ele vai lá debaixo da aprovação e do desafio de Deus, colocar sobre o altar e consagrar o seu filho Isaac a Deus. Uma história bem conhecida, muito emocionante, uma das mais lindas da Bíblia. E a terceira parte, a parte final da vida de Abraão, mais 50 anos aí então, onde em Gênesis capítulo 25, versos 7 e 8, o texto vai relatar que Abraão então morreu. Vamos lá para esse texto. Gênesis capítulo 25, uma farta velhice aos 175 anos. Gênesis capítulo 25, versos 7 e 8. O tempo da vida de Abraão foi de 175 anos, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. É uma vida muito bonita aí, ao final, sendo chamado então aí de amigo de Deus. Abraão, então, se você perceber aí, ele viveu um século de vida com Deus. Foi chamado aos 75, morreu aos 175, então vamos dizer que ele teve 100 anos andando com Deus, 100 anos sendo amigo de Deus e sendo chamado então o pai da fé. E eu quero olhar com vocês nessa manhã um texto, como eu falei, para mim um dos mais bonitos, mais emblemáticos da Bíblia. Hoje é o dia também que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e esse texto é um dos melhores textos que faz uma conexão direta, né, simbólica, mas já nos leva o pensamento para esse momento onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Essa história da oferta de Isaac nos faz lembrar diretamente a história da oferta do próprio Filho de Deus. Então, eu quero que você, enquanto nós vamos, né, adentrando essa história, sua mente também seja levada nesse dia do Calvário, onde também um filho foi colocado para sacrifício. Só que a diferença, para quem conhece a história já de Isaac, é que Isaac foi poupado, mas o Filho de Deus não foi, por mim e por você. E é por isso que você está aqui hoje. Gênesis capítulo 22, 1 a 19, nós vamos aprender com a fé do pai da fé, né? E primeiro, nós vamos perceber que o pai da fé, ele tinha uma fé pronta. Pronta no sentido de uma fé que não questiona. Uma fé que obedece prontamente. Essa é a ideia. Vamos ver os versos da história aí de 1 a 4. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhes respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Interessante perceber que Deus chama Abraão aos 75 anos. Abraão não podia ter filho por conta da sua velhice, assim também, né, a sua esposa. Na verdade, a sua esposa Sara era estéril, e ele já muito velho. Quando Deus se revela a ele dizendo que ele teria um filho, e que desse filho, né, faria dele uma grande nação, e ele vai contar isso para a esposa, o que a esposa faz? Vocês lembram da história? O que ela faz? Muitas vezes a esposa faz isso mesmo, quando o marido vai contar alguma coisa assim, que é um plano da cabeça dele, assim, um negócio, né? Ou alguma coisa que Deus falou com ele, né? E marido é cheio de plano, né, às vezes, né? E a esposa faz o quê? Ela riu. Ela riu. Obrigado aí quem lembrou. Ou seja, mas assim, eu até entendo, né? Porque, Senhor, nessa situação, a essa altura do campeonato, o Senhor me vem com a dessa?
Mas Deus é assim, né, irmãos? Deus é assim. Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele tinha um plano. E Ele escolheu esse homem, Ele chamou esse homem. E agora Ele vai colocar, né, num primeiro momento, Ele vai esperar desse Abraão já exercitar essa fé. E ele acredita. E ele vai contar para sua esposa, apesar de perceber que as circunstâncias não são favoráveis. Mas quem está falando é Deus. Quem está prometendo é Deus. Quem está garantindo é Deus. Então confia. E ele faz isso. Nessa primeira etapa da vida dele, 25 anos se passam. Chutou aí, eu estou voltando, peraí. Passei, aí. 25 anos se passam. Gente, Deus fez uma promessa e não foi da noite para o dia que a promessa foi cumprida. E ele teve que esperar 25 anos. Você tem orado por algo? Tem confiado em Deus? E o tempo está passando. E talvez aquela nossa ansiedade, né? Porque às vezes a coisa não é... Tudo bem, eu posso esperar uma semana. Posso esperar um mês, vai. 1 ano. 1 ano. 5 anos. Meu Deus, eu tenho orado por aquela pessoa já há 10 anos. E o Senhor pede que eu continue firme no meu propósito de fé, de esperança. Quanto tempo mais, Senhor? Senhor, eu estou desempregado. Eu confio no Senhor, já faz 1 mês. Senhor, 3 meses desempregado. Senhor, já são 6 meses. O seguro-desemprego já foi embora. Já gastei. Senhor, 1 ano. Talvez você tenha passado por uma experiência assim, de ter que esperar e confiar que Deus continua sendo Deus no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano e continuará para sempre. E Ele disse que estará com você. E não são as circunstâncias que vão mudar o caráter de Deus. Deus vai usar as circunstâncias para moldar o seu caráter ao dele. A partir do momento que você confia. A partir do momento que você tem uma fé pronta, sem titubear. E é isso que acontece com ele, porque essa promessa é realizada 25 anos depois. E olha só, o menino cresce, e agora, ali mais ou menos na sua adolescência, tudo andando bem, aparentemente ali, né? Deus agora faz um pedido para ele. E esse pedido é inusitado, porque vai contra tudo o que já se havia planejado. Eu quero que você tome o teu filho, que ama, vai até um lugar, uma terra, um monte no território de Moriá, e um dos montes ali você vai levar o seu filho em holocausto, sacrificar o seu filho, esse filho que eu prometi para você já de uma maneira, né, especial, na velhice, onde já era difícil de acreditar que isso seria possível, onde eu fiz você crer e esperar 25 anos por isso. E aí você viu que eu sou fiel, que eu cumpri, e estava tudo aí ajeitadinho, e agora eu dou uma chacoalhada na sua vida, dizendo que você tem que entregar tudo isso que você já esperou tanto, se preparou tanto para isso, o único filho, e agora eu te peço para você me entregar. E aí, se fosse contigo? Agora, Deus espera o quê? Uma fé pronta para obedecer. E o que ele faz? Ele questiona Deus, ele bate boca com Deus, ele se estressa, ele se deprime. Não. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha. Você pode imaginar a cena? Você pode se colocar no lugar dele? Gente, quando você é pai, essa história ganha um colorido diferente, não é? Você que é pai sabe do que eu estou falando. Você que tem um filho que você ama muito, sabe o que é você levantar cedo,
Sabe o que é você preparar todas as coisas? Imagina, pegar o machado para ir cortar lenha, para um holocausto, para um sacrifício de quem? Não é de qualquer bicho, não. É do seu filho. E ele foi prontamente. Por que ele fez isso? Porque ele amava a Deus. Porque ele conhecia esse Deus. E ele tinha uma convicção de que Deus era bom. De que a promessa de Deus não falha. De que o maior interessado na felicidade dele, conforme já havia prometido inclusive, que o maior interessado na felicidade da família dele é Deus. Que Deus amava mais a Isaac do que ele mesmo. E ele tinha agora nesse momento uma oportunidade de ser provado e dizer: Senhor, eu amo muito meu filho, mas eu amo mais o Senhor. E eu vou te obedecer, porque eu sei que fazendo isso, mesmo não entendendo a situação aqui agora, é melhor para mim e vai ser melhor inclusive para o meu filho. Eu não sei como, mas se o Senhor está pedindo, eu não sei porquê, mas se o Senhor está pedindo, eu vou fazer. E ele vai. Vai para um lugar que Deus havia indicado e caminha, viaja com esse menino 3 dias. 3 dias. E ao terceiro dia, então, ele avista de longe o lugar. Entra comigo nessa história. Pai, 3 dias andando com seu menino. Ele não era mais uma criancinha. Isaac já era um jovem, um adolescente já formado. Mas imagina a conversa. 3 dias. O que rolou naquela conversa? Papo de pai e filho. Imagina que tempo gostoso. 3 dias viajando com teu filho. Já teve essa oportunidade? Tempo ótimo. Tem pai que talvez nem lembra mais quando foi a última vez que passou um dia inteiro com seu filho. E ele está tendo essa oportunidade de passar 3 dias para uma viagem. Vamos viajar, pai. Legal. Vamos sim, vamos sim. Claro que eu entendo que já estava tudo explicado. Isaac não estava, até certo momento, quando ele revela a questão da pergunta que ele vai fazer aí, depois disso ele já estava, no meu ponto de vista, consciente. E eu vou explicar por quê num outro detalhe do texto. Por que eu acredito assim? Isaac não foi iludido. Abraão não escondeu a situação. A fé de Abraão fez com que ele acreditasse no impossível. Mas Abraão não mentiu em nenhum momento para Isaac. Mas imagine essa caminhada. 3 dias. Conversando. Conversa de pai e filho adolescente. E aí, pai? Viu que o Brasil ganhou mais uma medalha? Você assistiu? Eu assisti. E aí, pai? Você viu o novo jogo que saiu ali e tal? E ele estava indo, com uma fé pronta. A Bíblia não fala, não retrata o que ele sentiu. A Bíblia não vai entrar no mérito de como estava o sentimento de Abraão. Eu posso imaginar como pai. Talvez você possa imaginar, você que tem filho. Ou mesmo você que não tem. Posso imaginar o que está passando no coração daquele pai. Mas a Bíblia não retrata o que ele sentiu. A Bíblia destaca como ele obedeceu. Isso é o mais importante aqui. E muitas vezes a gente vai ter que deixar os sentimentos também no altar. Porque o nosso coração é enganoso. Os nossos sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. Tem dia que eu não acordo amando muito minha esposa, não. Talvez você, pai, talvez você, mãe, também não acorde muito disposto a amar alguém. Talvez você acorda com um sentimento meio ruim. Mas o amor pela minha esposa não está baseado no sentimento, está baseado numa decisão. Isso é o que determina a condução do meu casamento. O sentimento, sim, faz parte. É como um combustível de um carro. Mas no dia em que ele faltar, nós vamos empurrar. Vai ser difícil, vai doer.
mas eu decidi que esse carro vai andar. Nem que seja no braço. Decisão. Decisão de amar. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Deus não veio para a cruz. A ceia nos faz lembrar não de um sentimento apenas, mas de uma decisão de amor de Deus por mim e por você. Ele foi até o fim, porque ele havia decidido no coração encontrar você. Não foi por sentimento. A obediência foi uma decisão voluntária, de prontidão de coração. Uma fé que não duvida, não adia, não se apega às circunstâncias, mas se apega nas promessas de Deus. E nós vamos ver isso no próximo ponto, que é uma fé que acredita. Esse pai da fé tinha uma fé pronta e uma fé que acredita. Uma fé que obedece prontamente e uma fé que confia. O texto continua dizendo assim, que quando ele se aproximou daquele local e pôde avistar de longe, ele deixa seus servos ali e diz para eles assim: esperem aqui, com o jumento. E olha que linda declaração. Eu e o rapaz iremos até lá. Olha o que ele fala que vai fazer aí depois. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Havendo adorado, voltaremos. Plural. Voltaremos para junto de vós. Vocês ficam aqui, deixa o animal aqui, eu vou pegar o menino, nós vamos lá para cima adorar. E depois a gente vai voltar. Eu creio que Abraão não estava se referindo a uma volta com um menino, um cadáver nos braços, mas o seu filho. E nós vamos entender por quê. Tem um outro texto na Escritura que aponta para o que ele estava pensando nessa hora aí. E por isso a gente tem que aprender com essa fé. Porque, além da prontidão em obedecer, a confiança na pessoa de Deus e a confiança na palavra de Deus. Obviamente, juntando os dois, a confiança no poder de Deus. Porque quando Deus é Deus, né, Deus age como Deus. É o único Deus, poderoso, o único que pode fazer e cumprir todas as suas promessas. O único que pode dizer para sempre, o único que pode dizer jamais, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando Deus fala, ele cumpre. E Abraão conhecia esse Deus. E é por causa do conhecimento desse Deus que ele pôde confiar na palavra de Deus, e isso tudo formatou a essa fé de Abraão. Essa fé que o fez acreditar. E ele disse assim: então, nós voltaremos. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. De novo, vem comigo na história. Ele pega a lenha e entrega para o filho carregar. Provavelmente porque ele já não tinha força, pela sua idade, para fazer isso. E Isaque era um menino, já um jovenzinho, e ele podia fazê-lo. Mas é muito interessante também um paralelo nessa manhã, mais uma vez, com a ceia do Senhor. Isaque aqui é um tipo de Cristo, né? O pai coloca a lenha sobre o filho para o holocausto. No caso de Isaque, nós vamos perceber, ele foi poupado. Mas 2000 anos depois dessa história, mais ou menos, viria um outro filho, um outro menino. E esse filho também teria uma tarefa dada pelo pai. O pai coloca sobre ele também o lenho. E ele carrega sobre si a madeira do seu holocausto. Mas no caso dele não houve possibilidade de ser poupado. Por quê? Porque o propósito de Deus era que ele morresse por mim e por você. Isaque carregou a lenha, Jesus carregou a cruz por amor. O pai, imagina, coloca-se no lugar desse pai, entregando a lenha para o filho,
para o próprio filho ser sacrificado com ela. Coloque-se no lugar do pai, quando ele entrega seu único filho para morrer por mim e por você na cruz. Então ele coloca ali a lenha sobre o filho, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Nesse momento, cai a ficha de Isaac, né? E ele diz assim a Abraão: meu pai, versículo 7, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E a fé que acredita vai trazer uma resposta maravilhosa. Uma resposta que me ensina, que te ensina a ter essa mesma fé. O que Abraão responde para Isaac? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E aí eles caminhavam juntos. A fé que acredita é uma fé que vai levar à sua memória o conhecimento que ele tem de Deus, vai levar à sua memória as promessas de Deus. E Abraão sabia disso, porque havia uma promessa. E não era qualquer promessa, era uma promessa específica a respeito de um filho e de uma descendência que viria desse filho, não de qualquer filho, não de um filho, mas de Isaac. Isso está narrado no capítulo 21, verso 12. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. As coisas começam, né? O quebra-cabeça começa a ser montado aqui, o quebra-cabeça da fé aqui, que acredita. Porque que fé é essa que acredita? É uma fé com base no conhecimento do Deus da palavra, do Deus da promessa e da promessa de Deus. Então Abraão tinha aqui uma promessa e ele conhecia esse Deus, conhecia o caráter desse Deus. E Deus falou: a sua descendência virá de Isaac. Então coloque-se no lugar agora de Abraão. Deus fez uma promessa específica na pessoa, baseada na pessoa de Isaac, condicionada à pessoa de Isaac. E agora Deus pede para sacrificar Isaac. O que passaria pela tua cabeça? Poderia passar duas coisas. Ou Deus é um mentiroso, está mudando de ideia aqui e, me deixando na mão, disse que era uma coisa, agora é outra. Ou alguma coisa aqui vai acontecer que esse menino, mesmo depois que morra, vai voltar. Com que base o senhor diz isso? Pode tirar para mim ali a tarja? Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Olha que interessante, ele estava disposto. Não era um teatro. Abraão não ia fazer uma cena e depois, na hora do vamos ver, que é o último ponto, como a gente fala, dá para trás. Eu não sei se eu chegaria até esse ponto final de levantar o cutelo para sacrificar meu filho. Difícil falar isso. Mas o texto diz, ele estava disposto, porque ele amava a Deus. E mais, ele conhecia a Deus e a promessa de Deus, a palavra de Deus. Ele estava disposto, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende de sua descendência. Então ele sabia disso. Mas o que diz o final do texto? O grifo aí é meu, tá? O negrito aí foi eu que fiz, para destacar. Conclui-se se Isaque morresse, ele concluiu, que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, ou seja, ressuscitar Isaque. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos.
Gente, a pergunta que eu faço, Abraão confiou que se Isaac morresse, Deus teria poder para ressuscitar Isaac. Beleza, eu e você sabemos que Deus pode fazer isso, certo? Por quê? Porque nós temos uma Bíblia e essa Bíblia relata algumas ressurreições, certo? Já aconteceu, Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscitou, não é? Agora, e Abraão? O que ele tinha de referência sobre a ressurreição? Qual referência ele tinha? Quem já havia ressuscitado no tempo dele? Quem? Ninguém. Ninguém. É fato que Deus já havia ressuscitado a própria saúde de Abraão e de Sara, porque, sexualmente falando, eles estavam mortos. Não podiam gerar filhos. E Deus o fez gerar filhos. Então ele sabia, Deus pode fazer milagre. Não é? Deus pode ressuscitar. Brincadeiras à parte, isso era uma verdade. Abraão tinha passado por uma experiência de fé, onde, naturalmente falando, humanamente falando, é impossível acontecer dele ter filho. E a esposa também. Mas não havia nenhum fato de uma pessoa ter ressuscitado. Só que sabe de uma coisa, gente? Abraão tinha uma escolha. Ou eu acredito que Deus é mentiroso, ou eu acredito que Deus pode ressuscitar o meu filho. Com qual que ele ficou? Ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele acreditava nas promessas de Deus. Ele tinha uma fé pronta e uma fé que confiava, porque ele sabia quem era Deus. Ainda que Isaac morra, eu acredito, Deus vai trazer esse. Ele não vai me dar um outro. Ele vai trazer esse. Por que esse? Não é porque eu quero. É esse porque ele prometeu que vai ser dele que virá uma grande descendência. E para terminar, tudo isso, todos esses aspectos, o primeiro, o segundo, né, uma fé pronta e uma fé que acredita, leva Abraão a ter uma fé que não vacila, uma fé que não se abala, uma fé inabalável, que segue até o fim, confiando, obedecendo prontamente. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac. Aqui está o detalhe que eu vou dizer, que desde aquele momento que Isaac cai a ficha dele, fala, pai, mas tá aqui, tá a lenha, tá o fogo, cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Aí Abraão fala para ele, Deus proverá. E eu acredito que a partir daí então, Abraão explica para Isaac, fala, filho, senta aqui, deixa eu te contar uma história. E ele começa, eu imagino aqui, né, a narrar toda a história da sua vida, até aquele momento. Filho, pai estava lá em Ur dos Caldeus. Eu era um pagão, mas um dia eu tive um encontro com Deus. E ele me fez um chamado. E com esse chamado ele me fez uma promessa. E no primeiro momento, né, eu deixei tudo, mais ou menos, né, porque eu não sou perfeito, era para sair só eu, né, e aí eu acabei levando um pouco de gente a mais, mas Deus é misericordioso, Ele foi me abençoando, Ele foi me ensinando, eu fui conhecendo, né, cada vez mais esse Senhor, esse Deus, e um dia Ele me disse que eu teria um filho, com a sua mãe, que não podia ter filho, e Ele me falou que seria você, Ele me falou inclusive o nome, e eu confiei, e eu esperei 25 anos, filho. E Ele me deu você, um presente. Como eu te amo, filho. E eu estou aqui hoje, porque Deus pediu para eu vir. Foi Ele quem falou. Esse mesmo Deus que me chamou, eu não era nada, eu ia morrer lá, sozinho, sem esperança. Ele me deu uma nova vida, Ele me deu esperança.
Ele me deu uma promessa, que baita promessa, e Ele me falou que eu teria você, e Ele me deu você. E eu confio nele, na palavra dele, na promessa dele. Ele me disse que de você virá uma grande nação, uma grande descendência, filho. Eu não estou entendendo tudo, mas Ele me pede agora para sacrificar você. Eu te amo muito, Ele sabe disso. Mas eu quero que você sabe, você tem visto isso na minha vida, que eu amo mais a Deus do que qualquer outra pessoa nesse mundo. E eu tenho ensinado você a isso também. Então, filho, é assim. Nós vamos confiar. Sabe, filho, eu não sei. Mas se você for sacrificado, você vai voltar. Eu acredito nisso. Porque Deus não mente. E Ele falou que vai ser de você e você vai voltar. Confia, filho. Me perdoe, mas confia. Eu amo o Senhor. E eu amo você. E aí eu imagino Isaac dizendo, pai, eu entendo, pai. Se Deus está pedindo, nós vamos fazer do jeito dele. Eu vou me submeter. Eu amo o Senhor. Eu amo o nosso Deus. E eu vou me submeter. Um menino daquele tamanho, mais forte que o pai, porque ele levou a lenha. Quando eles vão para um altar, dispõem a lenha, Abraão amarra seu filho. Você acha que se Isaac não estivesse pronto e submisso, ele deixaria o pai amarrá-lo? O pai já era velho, não tinha força. Não tinha mais força do que ele. Ele poderia sair correndo. Ele poderia empurrar o pai, ou qualquer coisa do tipo, se rebelar. Mas ele se deixa amarrar. Ele se deixa deitar no altar, em cima da lenha. Como um dia, o Cordeiro de Deus veio a esse mundo. Ele podia ter dito não. Ele podia ter negado a cruz. Mas como uma ovelha, diante dos seus tosquiadores, que não abriu a sua boca, ele se entregou voluntariamente. Se deixou colocar na cruz. Se deixou levar para o sacrifício. Por amor. Por obediência ao Pai. Porque amava o Pai. E por amor a mim e a você. Jesus. Então, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Imagina esse momento. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, com A maiúsculo, uma referência do próprio Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Aquele que um dia seria sacrificado, e já sabia disso, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, diz as Escrituras, em Apocalipse capítulo 13. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi entregue, e esse mesmo Cordeiro agora brada em alto som e chama Abraão, Abraão, e ele responde, eis-me aqui. O texto começa com o chamado de Deus e Abraão dizendo, eis-me aqui. E agora, mais uma vez, Deus chama e ele fala, eis-me aqui. Inabalável, uma fé que não muda. Não se deixa levar pelas circunstâncias. Esse era um momento onde ele podia dizer, agora é demais para mim, Senhor. Até aqui eu estava brincando. Eu aceitei a brincadeira. Agora, na hora de pegar o cutelo e levantar para colocar e sacrificar o filho, não. Aí parou, Senhor. Também aí não, né? Mas ele foi disposto a fazer isso. E quando ele vai fazer de fato uma fé inabalável, Deus diz, pare. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gente, Deus não sabia que Abraão ia fazer isso? Sinceramente, vai. Deus sabia que Abraão... Será que Deus falou, bom, esse agora eu sei assim, agora sim. Eu pensei que você não ia, né? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não conhecia Abraão? Deus fez tudo isso para se provar? Isso foi para que Deus conhecesse mais a Abraão? Não, Deus conhece tudo, todo o coração. Deus não precisava disso. Quem precisava disso? Abraão. Quem precisava disso? Isaac. Quem precisava disso? Você e eu. Essa história não foi para provar a Deus, foi para provar Abraão, Isaac, para mostrar o caráter de Deus, um Deus fiel,
um Deus que não muda, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que dá providência no tempo dele, se nós fizermos as coisas do jeito dele e acreditarmos nele todo o tempo, sem titubear. Agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho. A fé é o instrumento mais importante para nós recebermos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Para Abraão, Deus providencia um substituto, mas não pode fazer para o seu próprio filho. E esse aqui, o pão e o cálice, são a prova desse amor de Deus, que não negou o seu próprio filho por nós. E a provisão de Deus, então, é o benefício final. Depois que temos uma fé pronta, uma fé que acredita e uma fé inabalável, vem a provisão de Deus. Tendo Abraão erguido os olhos, viu através de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Não tem ninguém maior do que ele, né? Então ele tem que jurar por ele mesmo, né? Jurei por mim mesmo, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como as areias na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Abraão dá um nome novo aí para Deus, né? Pela primeira vez aparece o termo Jeová Jireh. Deus proverá. E aí eu pensei aqui, né? Diante de uma pandemia, diversas situações, como foi colocado aqui, de angústia, de perseguição, de dor, de violência, de escassez, Deus proverá. Você acredita nesse Deus? Agora, onde é que Deus provê? Presta atenção ao versículo 14. Onde é que Deus provê? Deus provê as nossas necessidades no monte da obediência. Deus não é cúmplice das nossas loucuras e das nossas desobediências. Ele quer ver, você quer ver a providência de Deus? Então, caminhe na obediência. A provisão de Deus é para aqueles que obedecem, confiam e não cedem. É no monte do Senhor que se proverá. Por isso ele fala isso. No monte do Senhor, Deus proverá. Se você está andando por um caminho largo da desobediência, por atalhos das fugas, não espere essa provisão de Deus. Deus não vai contigo quando você vai no seu caminho, de qualquer jeito, no seu tempo. Talvez a disciplina de Deus vai te alcançar. Isso é bom, que vai fazer você voltar para o caminho dele. Para que você se arrependa e volte à obediência. Talvez Deus não está agindo na tua vida nesse sentido, não está vendo Deus prover, porque você está seguindo o seu caminho já há muito tempo, do seu jeito. E saiba de uma coisa, ó, quando você estiver, e somente quando você estiver, e presta atenção nisso, porque é gostoso dar amém, glória a Deus, mas isso aqui é difícil. Quando você estiver onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus quer que você esteja fazendo, no tempo que Deus exige que você faça, aí então Deus proverá. Não é de qualquer jeito, do jeito que você acha, não. Só porque você orou. Tem que estar em obediência, tem que estar em submissão, tem que estar honrando esse Deus que entregou a vida dele por você e te chamou e colocou nele, em você, o nome dele. Não esqueça disso. E a pergunta é: o que você tem colocado acima de Deus no seu coração e na sua agenda? Abraão tinha essa fé. Ele amava muito o seu filho, mas nem o amor ao seu filho era maior do que o amor ao seu Deus. E para o bem do seu filho tem que ser assim. Pai, você ama mais a Deus do que o seu filho? Você ama mais a Deus do que o seu emprego? Você ama mais a Deus do que a sua agenda? O que você tem colocado acima de Deus? Deus vai prover, mas quando Ele for o primeiro na sua vida.
A partir daí, do verso 19, Abraão diz que Abraão vai então embora, volta para casa e vai estabelecer residência em Berseba. E até o capítulo 24, não se vê mais a figura de Isaac. Até que no capítulo 24, Isaac vai receber sua noiva, né? No 23, Sara morre. No 24, Abraão procura uma esposa para Isaac e ele vai receber então Rebeca como sua noiva, né? Com 40 anos de idade, ele vai consumar o seu casamento. Isso também é um símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o evento que nós aguardamos com grande expectativa, o casamento do noivo com a sua noiva. Depois do sacrifício ou da oferta, Isaac volta, uma figura de sendo recebido dos mortos com seu pai, e agora vai receber sua noiva no capítulo 24. Depois que Jesus se entrega, e aqui nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor, nós temos uma ardente expectativa de que um dia ele também, vindo dos mortos, ressurreto gloriosamente, ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja de Jesus, somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, para resumir, o pai da fé tinha uma fé pronta, uma fé que acredita e uma fé inabalável. Essa era a fé de Abraão. Eu espero que seja a sua fé também. O que isso tem a ver com a ceia? Romanos 5:8, esse episódio sem dúvida é o retrato, o símbolo mais vívido, mais eloquente daquilo que aconteceria e aconteceu 2000 anos depois, lá no Calvário, quando Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Essa história aponta para o sacrifício daquele que Deus não poupou. Isaac foi poupado, Jesus não, por mim e por você.